O setor secundário, que abrange as indústrias de diversos mercados, é uma peça crucial para a economia em Teresina. Esse setor tem mostrado um desempenho significativo, destacando-se como um dos pilares econômicos da cidade. De acordo com o levantamento feito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a SENDEC, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2020, a indústria em Teresina representa 50,2% do total do estado. Isso corresponde a 2,89 bilhões de reais na produção industrial do estado, que é de 5,77 bilhões. O impacto do setor industrial em Teresina também se reflete no mercado de trabalho. Segundo o Relatório Anual de Informações Sociais, a RAIS, de 2020, o setor empregava nesse mesmo ano 16.670 pessoas, representando 55,74% do total de empregados na indústria do estado, que somava 29.906 pessoas naquele ano. De modo geral, no que se refere à empregabilidade e geração de renda, dados do Ministério do Trabalho e Emprego revelam que, em fevereiro de 2024, Teresina apresentou 247 novas vagas com carteira assinada, levando a um acumulado na capital de 216.900 pessoas formalizadas. Esses dados demonstram a importância do desenvolvimento econômico e da indústria local, geração de renda e oportunidades de emprego. Para entender mais sobre o assunto, iremos conversar com o presidente do Centro das Indústrias do Piauí, Federico Musso, e com o secretário da SENDEC, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Marcelo Magalhães. Quero dar as boas-vindas aqui aos nossos convidados e quero começar aqui com o Marcelo e perguntando o seguinte: de acordo com os dados do IBGE de Teresina, em 2021, Teresina apresentou um PIB da ordem de 23,89 bilhões, com crescimento de aproximadamente 11% em relação a 2020. Como esses dados podem impactar na economia da capital? E como o senhor analisa o atual cenário econômico em Teresina? Seja bem-vindo mais uma vez, aqui ao programa Ideias em Debate. Obrigado, Campelo. É um prazer estar aqui junto com vocês mais uma vez e com o secretário, que está assumindo a gestão nessa fase recente, mas que já está se envolvendo sobre todas as demandas do nosso setor. A gente tem que analisar um pouco o contexto, né? Quando nós falamos dos dados da indústria do estado do Piauí e da capital mais especificamente, precisamos entender como que isso se compõe. A indústria no Piauí, 50% é representada pela indústria de serviços. A indústria de serviços refere à Equatorial, à GESPIS, à Águas de Teresina. Dos 50% restante, 80% é construção civil. Então, resta apenas um 20% de indústria de transformação de alimentos, bebidas, siderúrgica, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que, se bem os números são alentadores, a indústria de transformação ainda precisa crescer e muito dentro do nosso estado e da nossa capital. Então, a gente precisa entender esse contexto para avaliar melhor o impacto da indústria e entender por que a gente faz tanto, ressalta tanto a necessidade de apoiar a indústria de transformação do setor primário. A nível estadual, nós temos o governador com planos de desenvolvimento da agroindústria e de energias renováveis e com projetos como o da ZPE em Parnaíba, o Porto Pi, que isso vai trazer para nós um monte de oportunidades de implantação de novos empreendimentos e que esperamos que realmente gere essa revolução industrial que a gente tanto espera, principalmente pensando na indústria de transformação. E a nível da capital, o que a gente percebe dentro do plano estadual é uma descentralização do setor industrial. Nós entendemos que a indústria precisa chegar a diferentes regiões do nosso estado, mas dentro da capital ainda a gente tem muito espaço para crescer nos polos industriais, nos distritos industriais, que conversando com o secretário enquanto a gente aguardava, fico muito feliz em saber que as demandas que a gente vem colocando há um tempo, principalmente em questões de fiscalizar rigorosamente que aqueles beneficiados com terrenos dentro dos parques industriais realmente levem os empreendimentos para frente e não fique com uma questão especulativa. Provavelmente ele vai contar um pouco o que estivemos conversando e realmente uma coisa muito empolgante para o nosso setor, entender que se chegam novas indústrias dentro da nossa capital, querendo se estabelecer, a gente vai poder oferecer
uma estrutura dentro dos parques industriais para que ela possa desenvolver a sua atividade com certos benefícios que em outros locais não tem. Eu sou membro também conselheiro do COGIN, e em 2017 se reformulou a lei onde as indústrias que se estabeleçam dentro dos distritos industriais conseguem incentivos fiscais até 100%, que anteriormente não era assim. Você precisava ser uma indústria pioneira para aceder a esse benefício. Então, entendo que, através dos nossos distritos industriais em Teresina, a gente tem também grandes oportunidades para novos empreendimentos, que precisa, como falava com o secretário, prestar uma certa atenção especial na questão de ver que realmente esses empreendimentos sejam efetivos e gerem emprego e renda. Secretário Marcelo, a gente estava comentando agora há pouco aqui nos bastidores, né, o senhor assumiu a secretaria tem pouco tempo e nesse pouco tempo que o senhor já está na secretaria, eu pergunto o seguinte: da sua análise, do que o senhor já viu, investir em Teresina é um bom negócio? Quais seriam os setores que impulsionam, ou quais são os setores que impulsionam a economia local? Assim, na realidade, os dois setores mais utilizados, assim, com melhor capacidade, né, de poder gerar, principalmente empregos e questão assim de inovações, realmente é o setor de serviços e indústria. A gente observa que esses setores eles vêm crescendo e a gente vem fazendo sempre essa questão de incentivo para que eles possam ter esse fomento, né? A gente faz reuniões, inclusive, com conselhos do Contur, conselhos, no caso do CONTED, exatamente para poder criar diretrizes, para que essas diretrizes venham a nortear o trabalho que a gente está executando, né? Quando a gente fala, por exemplo, de indústria, há pouco tempo atrás, há cerca de 2 semanas, nós fizemos o quê? Nós fizemos revogações de algumas empresas que tinham recebido o termo de doação, mas não tinham praticado a construção, né? A gente percebeu realmente que era uma coisa mais especulativa, eles queriam receber aquilo ali para poder passar algum tempo e poder ter a obtenção do domínio daquele lote, daquele imóvel. Mas aí a gente percebeu, vendo isso, fizemos a revogação e entregamos para mais 4 empresas para trabalhar naquela região de logística. Né? E o que foi que aconteceu? Essas empresas, elas têm o quê? Um capital de mais de 26 milhões para serem aplicados e gerar quase 200 empregos. E a gente vendo essa política de fiscalização, né, que a gente está dizendo que é uma coisa interessante, a gente observou o seguinte, que seria necessário ampliar a fiscalização. Então, a gente revendo todos os papéis, nós identificamos mais empresas fora do padrão, dos quesitos que eles não tinham preenchido os requisitos e teriam que ser revogados. E nós fizemos novas revogações e até o final deste mês nós vamos colocar mais 4 empresas. E essas mais 4 empresas que vão entrar, elas vão gerar mais 158 empregos diretos e quase 16 milhões de aplicação, assim, de capital inicial, né? Então, os indiretos a gente não tem nem como mensurar, porque vai mexer com fornecedor, né? Vai mexer com outras áreas assim que também estão ligadas com a indústria. E também tem a questão dos polos, que você tem o Polo Norte e o Polo Sul, né? Porque, a princípio, o Polo Norte, ele hoje tem 42 empresas ativas lá no Polo Sul. E a gente verificou o seguinte, que o Polo Norte ele só tem 2. Né? Havia uma divergência que a gente estava tentando resolver, uma questão mais administrativa, e a gente conseguiu resolver. Né? Ou seja, agora o processo já existe de regularização do restante lá das áreas, né? Porque a princípio só tinham sido 2 áreas de 2 empresas grandes, e esse restante do lote está sendo regularizado para quê? Porque nós temos mais 3 outras empresas que vão entrar no Polo Norte. Ou seja, o Polo Norte que passou há alguns anos somente com 2 empresas, agora vai passar para 5. Né? E a gente já tem mais outras empresas que estão tentando se cadastrar e nós só estamos aceitando com estudo de viabilidade. Para quê? Para que ela entre realmente para construir, produzir e realmente gerar emprego. Essa é a condição. Para cumprir o seu papel. Não é isso? Frederico, e falando aqui desses 2 polos, né, dessas empresas que estão chegando do setor industrial, qual a participação percentual do setor industrial de Teresina no desenvolvimento da economia local? Não, é fundamental. Como falava, historicamente em Teresina, por conta dos distritos industriais, por conta de logisticamente se encontrar muito bem localizada para receber mercadorias tanto do norte quanto do sul da região norte e sul do Brasil, a indústria se desenvolveu na grande Teresina, deixando para trás outras regiões do estado. Então, sem dúvidas que o impacto da indústria em Teresina é muito forte. A gente precisa começar a descentralizar um pouco a indústria,
para também levar desenvolvimento a outras cidades que precisam crescer através dessa atividade. Que é o que eu vejo no plano do governador, né? Sim, e quais os setores industriais em Teresina receberam os maiores investimentos e incentivos econômicos nos últimos anos? Bom, no geral, a gente vê toda a cadeia de suministros para a indústria civil. Nós temos indústrias de cerâmica, indústrias de esquadrias, temos a Ferronorte com a indústria metalúrgica, que tem um grande impacto. Por isso que eu falo que a construção civil como indústria é uma das mais fortes e pujantes dentro do Piauí. E depois a indústria de alimentos, né, como transformação, beneficiamento de arroz, milho, feijão, trigo, que é o que a gente faz. Se a gente não tem matéria-prima aqui, mas com matéria-prima importada, a gente instalou o primeiro moinho de trigo no Piauí. Consequentemente, depois de nossa chegada, também tivemos uma outra empresa que instalou no Distrito Sul, que é uma empresa que veio do Ceará. Então, sem dúvida que o setor de alimentos é um dos que teve maior crescimento. Mas a gente enxerga, principalmente quando alguém que vem de fora, que é o argentino, né, normalmente tem uma capacidade de enxergar melhor o potencial de desenvolvimento e de beneficiamento que tem dentro do Estado. Nós temos muita matéria-prima no Piauí que ainda está sendo exportada ou que vai para outros estados bruta. Então, a gente precisa com que essa matéria-prima seja transformada dentro do nosso Estado, que gere valor agregado dentro do nosso Estado, gerando também renda e mão de obra qualificada, né? Secretário, que desafios são encontrados no processo de impulsionar a economia aqui da nossa capital? O senhor colocou que na análise dos polos industriais Norte e Sul detectou que empresas que tinham ganho esse direito de explorarem essas áreas, esses polos, não estavam explorando, não estavam cumprindo aquilo que foi determinado para que elas tivessem esse direito. Não é isso? Então, só nessa análise preliminar que o senhor fez, já verificou e já conseguiu trazer, aí parece 8 ou 11 empresas, né? 8 no Polo Sul e mais 3 no Polo Norte. Que outros desafios, ou nesses também, são encontrados no processo de impulsionar essa economia? Assim, na realidade, a economia que a gente percebe ali é que a gente tem sempre feito a questão, como eu falei, de ter ampliado essa questão da fiscalização, né? Para poder verificar. E também não só olhar a questão da indústria, mas também a questão do serviço, né? Exatamente. Então, uma das áreas que a gente tem olhado bastante é a questão do turismo, né? E o turismo, a gente percebeu o seguinte, que o turismo, no ano de 2023, foram 535 milhões de reais que foram de receita, né? Então, foi um aumento de 25%, né? Não, de 42%, na realidade. E esse aumento fez com que a gente percebesse que o turismo realmente ele é um ponto-chave dentro de Teresina. O serviço é um ponto-chave dentro de Teresina. A gente está tentando equalizar também a indústria, claro, né? A gente não tira o olho da indústria. Mas na questão do turismo, o que é que a gente fez? A gente começou agora com um projeto que é chamado Passaporte Digital. O Passaporte Digital, na realidade, é um aplicativo, certo? Esse aplicativo é exatamente uma política pública que a gente está lançando, inclusive tivemos reuniões com a Prodaterra, para que ele seja lançado, seja feito um QR Code. Esse QR Code vai ficar no terminal rodoviário, ele vai ficar, inclusive, nos restaurantes, em todos os pontos de acesso, para que o turista, quando ele chegar, inclusive nos hotéis, ele possa fazer a leitura do QR Code. Sim. Quando ele fizer a leitura do QR Code, todas aquelas empresas, bares, restaurantes, inclusive aquelas empresas da rota turística, né, que fica na zona rural, essas empresas todas, elas vão estar cadastradas, elas vão estar oferecendo o quê? Quando você entra ali no QR Code, você verifica quais são os benefícios, quais são os brindes que ele tem para oferecer, entendeu? Então, a partir do momento que ele tem tudo aquilo ali, inclusive a localização, o turista ele já faz o quê? Já faz o próprio roteiro dele, né? Então, aquilo ali é um facilitador, o passaporte digital. E toda vez que ele vai num local desse, ele consegue gerar um protocolo que ele esteve naquele local. Esse passaporte vai sendo como se tivesse sido assinado, uma assinatura digital, né? Então, esse é um dos grandes projetos que a gente tem, né? Fora isso, a gente tem também a revista de turismo da cidade, que a gente também está lançando, a revista. Quando você abre a revista, você tem o quê? Você tem as notícias, né, as últimas notícias a respeito do turismo. Você tem também um guia dentro dele, né, sobre localização, sobre por categoria as empresas. Você tem uma programação de Teresina naquele período. E tem uma orientação, assim, conta um histórico também de Teresina, apresentando Teresina, né, quem é que organiza, como é feito. Então, assim, nós temos muitos projetos. E também nesse ramo de turismo,
a gente está também em parceria com alguns órgãos e algumas entidades vinculadas à prefeitura. Por exemplo, a gente tem o Espaço Tech. O Espaço Tech ele foi criado como um incubador de startups, né? Então, a gente faz qualificação de mão de obra. Então, ali a gente recebe aquele pessoal, dá os cursos de aplicativos, né? Desenvolvimento de aplicativos, cursos de reparação de celulares e outros que tem lá também. A gente está fazendo também parcerias, agora abrindo parcerias com o Sebrae, né? Sim. E também quando fazemos treinamentos, a gente tem parceria com a Fundação Monsenhor Chaves. Então, essa parte de qualificação, essa parte de incentivos, inclusive quando vem emendas parlamentares, né, a gente faz todo aquele acompanhamento e fiscalização das emendas e observa a aplicação delas. Para quê? Para que aquilo ali aconteça e os eventos dentro de Teresina, eles aconteçam e possam fazer com que a economia e o mercado ele seja aquecido. Frederico, você que representa o setor industrial aqui no Piauí, como é que tem sido essa relação junto com o poder público, não só municipal aqui de Teresina, mas estadual também, dessa relação dos empresários, né, em busca ou para que seja realizado um debate, ou em busca de soluções para que haja um crescimento maior do setor industrial. Como é que tem sido essa relação, nós que estamos no ano eleitoral, não é isso? Como é que é essa relação, como tem se dado essa relação do setor empresarial, do setor produtivo, privado, com o poder público estadual e municipal? Sim. Não, a gente, sempre que precisamos colocar as demandas no nosso setor, sempre foi através da SENDEC. Infelizmente, como estávamos conversando na gestão do atual prefeito, a SENDEC passou por 5 mandatos diferentes e isso atrasa um pouco os planos de gestão, porque você monta um plano de gestão pensando nas demandas que a gente repassa, aí você faz o plano de gestão, mas depois tem que mudar o gestor, novamente tentar entender qual é o contexto e voltar a montar o plano de gestão. Então, isso às vezes atrasa um pouco a atender demandas que são urgentes. Como falou o secretário, ele se encontrou com muitas demandas que são urgentes e realmente são, porque tem muito tempo que não foram atendidas. Mas a gente sempre teve as portas abertas para entrar na secretaria, conversar, discutir e procurar políticas que favoreçam e melhorem o ambiente de negócios da cidade. Agora, como falou o secretário, não depende simplesmente da SENDEC, são muitas secretarias que têm que trabalhar em conjunto para que as coisas realmente aconteçam. Eu concordo que o turismo é muito importante para Teresina. Teresina, para mim, nos últimos 10 anos, tem se convertido num grande polo gastronômico que não é tão divulgado quanto deveria ser, porque nós temos uma variedade gastronômica com comidas regionais, carnes, comida. Agora tem vários restaurantes de massas, com uma pegada mais italiana, europeia. Então, nós temos uma oferta gastronômica muito grande que quando alguém chega até fica surpreendido. É uma coisa que deveria se divulgar mais. Agora, se a gente quer atrair turistas, a gente também precisa atender demandas do funcionamento básico da cidade, como, por exemplo, a questão do transporte público, que provavelmente seja um problema, o problema mais sério que tem hoje a nossa capital e que não estamos encontrando uma solução. O transporte público precisa ser eficiente, barato e com acesso a toda a população. E hoje não temos nenhuma das 3 vertentes que são importantes para ter um transporte público eficiente. O plano que o secretário está comentando, esse aplicativo, eu acho excelente. A gente precisa oferecer infraestrutura para que isso funcione também, né? Então, a gente precisa que as secretarias possam trabalhar em conjunto para entender como cada uma afeta para atender as demandas do setor privado da nossa capital. Eu queria perguntar ao secretário Marcelo, de que forma a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a SENDEC, tem trabalhado para promover esse desenvolvimento econômico no setor industrial de Teresina? O setor industrial de Teresina, nós temos sempre observado que a legislação permite, certo? Por exemplo, aquelas empresas que realmente vêm para produzir e traz um capital para poder realmente inserir dentro do mercado, elas têm isenção de até 15 anos. Tá? Essa isenção ela ocorre da seguinte forma, até 2% no ISSQN, geralmente é aplicado na construção, né, desses empreendimentos, e tem uma isenção total quando se refere o quê? Taxas de licença de construção, taxas de publicidade, ISS, IPTU, ITBI. Então, essa isenção de 100% ela ocorre também, né? Aí, quando você vai para essa outra questão do benefício, que é uma outra também que é concedido pela prefeitura, né? O benefício seria exatamente se você passar 10 anos e preencher todos os requisitos. Quais são todos os requisitos? É você realmente cumprir com todas as formalidades
todos os requisitos que seriam exatamente questão de você construir, produzir, gerar emprego, né? E realmente trazer um PIB para dentro de Teresina, então eles, depois de 10 anos, eles passam a ser donos daquele local, daquele lote, entendeu? Então existe o quê? Uma transferência desse domínio, ele passa a ser realmente o proprietário daquele local. Isso é muito importante, não secretário, para que haja esse desenvolvimento. E no sentido burocrático, a gente vê muito, foi divulgado pelo Banco Mundial, é o projeto Doing Business, e a burocracia aqui no Piauí ainda é um entrave para o desenvolvimento econômico mais rápido, não é isso? Como hoje os tempos modernos exigem. Existe algum movimento de tentar desburocratizar todo esse processo? Ou em quanto tempo uma empresa chega aqui, ela consegue ter o direito lá de utilizar uma área em um desses polos, por exemplo? Certo, assim, porque na realidade ainda essa parte da administração não é a minha parte, né? Certo, é outra secretaria. Mas o que eu posso dizer, existe sim, existe projetos nesse sentido, para você tentar desburocratizar, né? Existe o Teresina Digital, né? Então, existe uma série de processos que ocorrem não só pelo município, mas que eles já estão oferecendo, até foi assim um modelo desenhado para que funcione inclusive nas outras secretarias, para serem colocados como aplicativo, né? Para que essa desburocratização ocorra. Só que você não vai depender só do município, você vai depender da junta, você vai depender de uma série de órgãos para que aquilo realmente ocorra, entende? Então, não é só a prefeitura. Certo. Envolve todos os atores, não é isso, Federico? Exatamente. Questão burocrática não é só a nível de prefeitura, senão também a nível estadual e federal, né? A gente envolve os cartórios, Corpo de Bombeiros, já teve até uma alteração licenciamento ambiental, MAPA, Anvisa, são várias entidades que precisam trabalhar em conjunto para melhorar essa questão que hoje é muito burocrática ainda. Tem melhorado muito junto à comercial, desde que digitalizou os documentos. É um exemplo aqui no estado. Você abre uma empresa em menos do que 24 horas hoje. Então, assim, tem coisas que têm melhorado. A tecnologia chegou, a gente precisa colocar ela para funcionar na administração pública também, né? Federico, e como você vê os incentivos, ou esses incentivos que os empreendedores recebem para alavancar seus empreendimentos? Você tem acompanhado esses incentivos? O secretário aqui colocou diversos incentivos que estão sendo dados, né, para que o empreendedor possa desenvolver seus negócios. Sim, de fato, nossa empresa é incentivada também, então é muito importante a questão dos incentivos, mas não é a única coisa que importa na hora de atrair um investimento para o nosso estado ou para a capital. Por quê? Porque os estados vizinhos, outras capitais, também oferecem incentivos similares para a atração de investimentos. É um contexto geral, um ambiente de negócios que tem que ser favorável para o empreendedor. Sim. Estamos falando do ramo logístico, diminuir burocracia, ter acesso mais fácil aos polos industriais, que é o que hoje o secretário me comentou que está trabalhando, ter mão de obra qualificada, que isso envolve toda a questão das instituições de ensino. Como falamos, a questão do transporte público é muito importante. Sem transporte público, o trabalhador não chega na empresa, ou para chegar, o empresário tem que, de repente, ter um ônibus terceirizado para os funcionários, aumentando a despesa e o custo fixo da produção. Então, são vários fatores que são necessários para atrair os investimentos. O transporte também para levar, né, aquilo que é produzido, para poder escoar. Sim, exatamente. Isso é toda a parte de investimento em logística. Nós temos os cerrados que precisam de investimentos para melhorar o escoamento da nossa produção de grãos. Entendo que o governo estadual está trabalhando nisso. A questão de que possamos ter a futuro um porto que possa escoar essa produção de grãos também é um benefício muito grande para atrair novos investimentos. A questão logística hoje tem um papel fundamental dentro da competitividade das empresas. Então, precisamos trabalhar em todos esses fatores como um conjunto para que esses empresários entendam que o Piauí é um bom local para investir. Secretário Marcelo, como é que está sendo trabalhado? E aí o senhor falou aqui do envolvimento, da necessidade do envolvimento de diversos setores do poder público, das secretarias. Não é isso? Como é que está sendo trabalhado essas políticas públicas? Como é que o senhor tem visto a articulação do poder público municipal para atrair investidores para a capital? Assim, na realidade, o prefeito ele tem feito exatamente um esforço nesse sentido, né? Ele tem reunido as pessoas e tem cobrado, na realidade, as secretarias para que realmente o processo ocorra, né? Por exemplo, quando a gente fala do Polo Sul, o Polo Industrial Sul, a gente teve reuniões, inclusive, na SAD Sul, e foi exatamente por isso que a gente começou a trabalhar essa questão ainda mais, né, do que já tinha sido feito,
da infraestrutura, limpeza, calçamento ali, tem umas partes que eram críticos, né, de asfalto, e também Sim. já tem uma programação para quando for até o final do mês iniciar alguma coisa naquele sentido para poder corrigir aquelas falhas, né? Então, na realidade, eles lá já estão até satisfeitos com isso, porque estão vendo a nossa iniciativa, né? Sim, então, assim, a nossa política nesse sentido é exatamente de executar e resolver o problema, entendeu? Então, todos nós estamos sempre assim, em contato, todos os secretários, a gente está sempre falando diariamente, né, para poder estabelecer essas diretrizes e poder realmente ir lá, verificar o problema e resolver o problema. Essa articulação, ela de fato é muito importante. A gente falou já sobre o turismo, a importância do turismo, o secretário trouxe a questão de como tem sido visto o turismo, o Federico também tocou nesse assunto. Eu queria iniciar, secretário, porque o governo do estado anunciou 20 milhões em investimentos para o turismo para os próximos 2 anos. Como é que o senhor avalia a importância desse setor para a economia em Teresina e como o incentivo pode contribuir para o seu crescimento? Na realidade, o investimento sempre é bem-vindo, certo? A prefeitura também tem os seus próprios investimentos, né? Então, a gente vê o seguinte, por exemplo, em 2023 foram 587 mil turistas que passaram por Teresina. E depois foi um acréscimo de 25% em relação a 2022, né? Então, esse número é muito crescente. Quando você olha, por exemplo, para a Ponte Estaiada, lá foram quase 45 mil pessoas que passaram pela Ponte Estaiada. Com o colega que falou, inclusive, aqui em Teresina, essa questão de polo gastronômico é algo muito forte, né? Então, realmente, esse investimento ele é um investimento recorrente. A gente observa que o poder público ele tem tido essa preocupação de sempre investir, sempre de fiscalizar e sempre de fazer diretrizes, novas diretrizes. Então, o nosso desafio em relação a isso é exatamente fazer o acompanhamento disso, a manutenção dos serviços que já estão sendo feitos, lançar inovações, como a gente já tinha comentado a respeito do passaporte, da revista, né, que também é um investimento, né, considerável. Inclusive, a gente está com políticas públicas de continuação, de manutenção em relação a feiras que a gente está participando, né? Na gestão do Dr. Pessoa já foram 9 feiras que a Prefeitura participou. Agora, em julho, no dia 6 e 7 de julho. Essas feiras são realizadas em outros estados. E a Prefeitura, né, Teresina se faz presente. Exatamente, já participou de 9, né? Então, no dia 5 e 6 de julho vai ter a Expo Goiás, que é a maior feira de turismo do Centro-Oeste, a 4ª edição, e a gente vai estar lá presente. Por quê? Porque quando a gente vai para lá, a gente percebe que o turismo aumenta, porque a gente sempre leva material para eles, faz a divulgação, faz encontros com os outros secretários, faz reuniões e faz toda essa divulgação do turismo piauiense, leva revistas, né? Apresenta, só que eu acho que não vai dar tempo de estar pronto o passaporte digital, né? Porém, até lá a gente tem a revista, vai conversar com todos eles e a gente percebe o acréscimo, né, do turismo em Teresina. Então, todo esse trabalho que a gente faz, tudo que a gente faz em prol do turismo, ele é benéfico e sempre traz um retorno. Por exemplo, quando você olha para as agências de viagem, a gente sempre se reúne e conversa com o Jorge, lá da BAV, né, a gente percebeu o seguinte, que do total de turistas, 12,7% vem através das agências de turismo. Então, a gente sempre faz reuniões não só com as outras secretarias de outros estados, a gente também se reúne com as agências de turismo de outros estados. E toda vez que a gente volta, a gente percebe que tem uma oscilação na questão do turismo, ele aumenta, né? Então, por isso a importância de você também participar de eventos fora de Teresina. Aliás, fora do estado. Fora do estado, é muito importante isso. E, Federico, como é que no setor industrial vê que outras cidades, né, do Piauí, a gente tem falado aqui muito de Teresina, mas você colocou essa cidade também de desenvolver em outras cidades. Que outras cidades do Piauí têm potencial para receber incentivos semelhantes aos de Teresina e quais seriam os benefícios econômicos esperados desses investimentos? Bom, assim, a gente, olhando o curto prazo, tem Parnaíba, com a instalação da ZPE, o Porto Luiz Correia, que vai, sem dúvida, desenvolver aquela região como um todo. Tem cidades como Picos e Floriano, que são grandes polos econômicos, que também têm potencial para ter distritos industriais que possam fazer esse tipo de incentivos. E temos a região dos Cerrados, né? A gente vai estar recebendo agora um dos maiores frigoríficos do Nordeste, se não o maior em Uruçuí, que vai gerar um desenvolvimento muito grande na cadeia de suministros e mão de obra necessária. Tem a empresa de laticínios que vai ser instalada no Vale de Gurgueia também. Então, a gente vê essa descentralização da indústria para fazer crescer regionalmente, levar o desenvolvimento
àquelas regiões que estão mais afastadas da nossa capital. E sem dúvidas o impacto econômico e social é muito significativo. Pessoas que hoje não têm possibilidade de aceder a um emprego com uma renda maior, através dessas indústrias vão conseguir não apenas melhorar sua fonte de renda, sino também se qualificar dentro de uma empresa com um ofício que de repente antes não conhecia. É o caso da nossa empresa, por exemplo, no município de Altos, a gente contratou 90% mão de obra local. Nenhum deles tinha experiência em indústria, então a gente trabalhou em conjunto com eles para preparar eles num ofício que hoje pode deixar eles preparados para afrontar qualquer outro mercado laboral do setor. Então, sempre a indústria um meio, um canal, uma ferramenta de desenvolvimento econômico e social. E a gente vê que o Estado está indo nesse caminho. Né? E para a gente já ir finalizando aqui a nossa entrevista, eu queria perguntar para os dois, tanto para o Federico quanto para o secretário Marcelo, quais são as expectativas de crescimento do setor industrial de Teresina nos próximos anos, com base nesses incentivos que estão recebendo, com base em toda essa política, secretário, que o senhor colocou aí, que está sendo desenvolvida pelo município de Teresina, esses investimentos que estão sendo realizados, quais são e como Teresina tem tido um crescimento, como eu anunciei no início do programa, um excelente crescimento no setor industrial, quais são as expectativas para os próximos anos? É de continuar esse crescimento, é de melhorar ou é de estagnar? Como é que vocês veem essa possibilidade de crescimento para os próximos anos? Assim, obrigado. Assim, na realidade, a expectativa é a melhor possível, né? Até porque a gente já percebeu que lá esses setores que estavam assim, um pouco estagnados, eles começaram a ter uma dinamicidade. Até porque, como a gente está trazendo novas indústrias e já tem outras que estão se cadastrando para poder entrar, então a gente percebe o quê? Que o mercado ele vai aquecer com a geração de empregos, com a melhoria no padrão de vida. Então, isso aí a gente já tem a certeza disso. E sabemos também que a indústria ela só cresce se ela tiver investimento, se ela tiver inovação. Porque se uma indústria não faz investimento em inovação, ela para de crescer. Então, a gente percebe o quê? Que ali, quando você aumenta essa inovação, você tem a necessidade de qualificar a mão de obra, aí vem os treinamentos. Então, a indústria mexe com uma série de atividades dentro do estado, do município, quer dizer. Isso faz com que Teresina tenha essa expectativa de crescimento e não é só uma questão de você achar, é uma questão de você ter a certeza de que vai acontecer. Até porque, como eu falei, existem outras empresas e elas também vão trazer essa injeção de milhões de reais, né? E também vão gerar centenas de empregos. Isso aí é um trabalho que foi executado não só pela SENDEC, mas também com o apoio do prefeito de Teresina. Bem, obrigado, secretário. Vamos lá. Sim, eu entendo que vai continuar crescendo o setor industrial, provavelmente em setores que hoje não estão tão consolidados e fortes, como o setor de serviços, por exemplo, o setor de startups, a indústria da tecnologia, é um setor que eu entendo que em Teresina vai crescer muito através de projetos como o da Invest Piauí, que está justamente indo atrás de ter projetos digitais e desenvolvedores trabalhando dentro do nosso estado. E se concretar em todos os projetos que estão chegando a nível estadual, esse furacão que eu penso que vai acontecer com a Revolução Industrial, Teresina vai entrar na cola e vai junto, porque Teresina é quem vai fornecer de serviços, matéria-prima e mão de obra qualificada para esses polos, até conseguir em cada região também ter esse tipo de serviços. Então, vai se beneficiar indiretamente desses novos investimentos. Eu estava conversando na CITER com um dos CEOs de um dos projetos de hidrogênio verde. Ele me falou um número que eu não tenho como comprovar, mas foi falado por eles, que eles vão precisar aproximadamente de 3.000 engenheiros na região para os projetos de hidrogênio verde. Estamos falando de um número muito significativo, com uma renda meia alta. Então, assim, querendo ou não, é Teresina quem vai atender essa demanda através dos seus engenheiros. Então, o setor como um todo, com esse crescimento estadual, vai puxar também o crescimento da capital também. Isso é uma coisa interessante, só para poder pontuar, né? Você pode observar, inclusive, que Teresina ele teve um aumento na renda per capita. Você observa que o teresinense hoje ele tem uma renda per capita de 27.400 do PIB, né? 27.400. E, se você olha em termos de estado, é 19.500. É claro que a gente sabe que o teresinense não tem essa renda, né? É só uma questão de estatística. Porque, infelizmente, quase 40% desse valor, dessa receita do PIB, está na classe A,
né? E o restante é distribuído entre as outras pessoas, que eu digo o restante da população. Ainda há uma desigualdade. Mas só que essa desigualdade a gente entende que é uma desigualdade histórica, né? Sim. É algo crônico no país, mas que a gente está tentando fazer essa redistribuição de renda através da criação de empregos, de novas indústrias, do empreendedorismo, né? Porque às vezes a pessoa, de repente, ela tem um certo ganho, mas ela de repente empreende, começa a ter uma renda maior, né? Mas o que a gente entende é que a renda per capita, quando você olha a questão do PIB per capita, ele realmente está aumentando em termos do teresinense estar ganhando mais. Bom, é importante. Então, as expectativas são boas e, mais uma vez, a gente já entrevistou muitas pessoas aqui e sempre a gente chega à conclusão de que precisamos nos capacitar. Então, o nosso telespectador que está aí, busque se capacitar, porque vai ter vaga no mercado de trabalho para quem estiver capacitado. As vagas, elas vão existir. Simplesmente, Campelo, falar que uma coisa que eu já venho falando há alguns meses, nós estamos num momento chave dentro do nosso Estado. Com projetos que prometem revolucionar a economia e o setor industrial do Piauí como um todo. A gente precisa que tanto o governo estadual como a prefeitura da nossa capital trabalhem mais em união. Nós estamos agora atravessando um processo eleitoral, como falou o secretário, e às vezes isso dificulta um pouco essa comunicação, mas precisamos com que nossos gestores deixem de lado a parte política do que é a gestão pública necessária e urgente para os cidadãos, né? Para a nossa população. Entendo que se a gente consegue que essa comunicação seja mais fluida e colocando foco no que realmente precisamos atender com urgência, os benefícios vão chegar mais rápido para a população. E também precisamos, consequentemente, com que aqueles planos que o governo estadual está colocando dentro do Piauí sejam atendidos também com celeridade pelo governo federal. Tem muitas situações que dependem de processos burocráticos a nível federal que também precisam melhorar. Então, aqueles ministérios que estão envolvidos nessa tomada de decisões precisam começar a olhar para o Piauí como uma terra de promessas, mas promessas que vão trazer resultados. Em medida que a gente consiga isso, o Piauí vai crescer do jeito que a gente espera. Obrigado, Federico Musso, pela presença aqui no nosso programa mais uma vez. E, secretário Marcelo, também já agradeço e passa a palavra para as suas considerações finais. Assim, eu queria agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui com você, né? Realmente é um excelente programa. E dizer que nós somos parceiros de Teresina. O nosso foco realmente é fazer as melhorias que Teresina precisa e merece, né? Assim, além do que já foi feito, mas sempre fazer de uma forma profissional. Então, nós estamos comprometidos para poder resolver essas situações e também trazer as melhorias que Teresina ela está precisando, né? Então, estamos comprometidos realmente. E, mais uma vez, eu queria agradecer a presença do colega também, né? E o convite que foi feito a todos nós. Bom, muito obrigado. Agradecemos aqui aos nossos convidados e também a sua audiência em casa e convidamos você a participar da nossa produção através das redes sociais, @Sistema Dia e do WhatsApp 86999112111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 horas às 10 horas da manhã. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras, ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra.